Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Médio, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nessa solenidade da Epifania, Jackson Erpin, que começo saudando. Então você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, bom dia. Você que nos acompanha pelo nosso site, também pelas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano. Em particular, TV Canção Nova, TV Aparecida, WTN TV, Rádios e TV Evangelizar, de Curitiba, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Aliança, TV Tropicana, na Paraíba, também Rádio Pax, em Beira, Moçambique. Você que vê pelas imagens, acompanha pela televisão, temos esses personagens que a bem da verdade estão presentes aqui na Praça São Pedro hoje e não o faziam há 2 anos devido à pandemia, mas normalmente no dia da Epifania sempre vem uma caminhada histórica, um desfile com personagens com vestes tradicionais que remetem um pouco à Idade Média, assim, justamente para celebrar então a festa da Epifania. Concomitante a isso também é celebrada aqui na Itália a festa da Befana, como chamam. E esperamos que o Papa Francisco então dirija também uma saudação a esses participantes. Já desde o início da manhã víamos tantas bandas tocando aqui nas cercanias do Vaticano, todos se dirigindo naturalmente até a Praça São Pedro. A Praça São Pedro, que ontem acolheu cerca de 50 mil fiéis, então, para a missa Ezequiel de Bento XVI. Ontem vimos na praça faixas com Santo Súbito e hoje temos na praça uma outra faixa sendo Bento XVI, doutor da Igreja. Recordamos que foram dias intensos. Bento XVI que foi sepultado, então, após a missa ontem nas Grutas Vaticanas, justamente no local onde estava inicialmente, havia sido sepultado inicialmente São João Paulo II, antes de ser levado então para essa capela na nave lateral da Basílica de São Pedro. Agora então as atenções se voltam para a janela do apartamento pontifício. Vamos ouvir a reflexão do Papa Francisco, que há pouco celebrou a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Vamos ouvir a sua mensagem para essa solenidade da Epifania. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e boa festa. Hoje, solenità dell'Epifania, il Vangelo ci parla dei magi. Hoje, solenidade da Epifania, o Evangelho nos fala dos magos que, chegando a Belém, abrem suas arcas, seus cofres e oferecem a Jesus ouro, incenso e mirra. Esses sábios do Oriente são famosos pelos presentes que deram. Porém, pensando em sua história, poderemos dizer que eles, antes de tudo, recebem 3 dons, 3 presentes. Eles receberam 3 dons preciosos e que dizem respeito também a nós. Dão ouro, incenso e mirra, mas quais são os 3 dons que eles receberam? O primeiro é o dom do chamado. Os magos não advertiram por ter lido as Escrituras ou por ter tido uma visão de anjos, mas enquanto estudavam os astros. Isso nos diz algo importante. Deus nos chama por meio de nossas aspirações e maiores desejos. Os magos deixaram-se maravilhar e incomodar pela novidade da estrela e partiram rumo ao que não conheciam. Cultos e sábios fascinaram-se mais pelo que não sabiam do que pelo que já sabiam.
abertos àquilo que não conheciam. Eles se sentiram chamados a ir além. Não se sentiram felizes em permanecer ali. Não, chamados a ir além. Isso é importante também para nós. Somos chamados a não nos contentarmos, a buscar o Senhor, saindo da nossa zona de conforto, caminhando em direção a Ele com os outros, mergulhando-nos na realidade. Porque Deus chama todos os dias, aqui e hoje. Deus nos chama, cada um de nós, a cada dia. Nos chama aqui e nos chama hoje. Nos chama no nosso mundo. Mas os magos nos falam depois de um segundo dom, o discernimento. Visto que procuram um rei, vão a Jerusalém para falar com o rei Herodes, que, no entanto, é um homem que tem sede de poder e quer usá-los para eliminar o Messias menino. Mas os magos não são bobos, eles não se deixam enganar por Herodes. Eles sabem fazer a distinção entre a meta do percurso e as tentações que encontram pelo caminho. Podiam permanecer ali, na corte de Herodes? Não, mas vão em frente. Deixam o palácio de Herodes e, atentos aos sinais de Deus, para ali eles não voltam mais, mas retornarão por outro caminho. Como é importante, irmãos e irmãs, saber distinguir a meta da vida, das tentações do caminho. Uma coisa é meta da vida, outra são as tentações do caminho. Saber renunciar àquilo que seduz, mas leva por um mau caminho, para entender e escolher os caminhos de Deus. É um grande dom o discernimento. Nunca se deve cansar de pedi-lo na oração. Peçamos essa graça. Senhor, nos dê a capacidade de discernir o bem do mal, o melhor do pior, daquilo que não é bom. Por fim, os magos falam-nos de um terceiro dom, a surpresa. Depois de uma longa viagem, o que esses homens de alto nível social encontram? Uma criança com sua mãe. Certamente uma cena terna, mas não surpreendente. Não, eles não veem os anjos como pastores, mas encontram Deus na pobreza. Talvez esperassem um Messias poderoso e prodigioso, encontram uma criança. No entanto, não pensam de ter se enganado, eles sabem reconhecê-lo. Acolhem a surpresa de Deus e vivem com encanto, maravilhamento, o encontro com Ele, adorando. Na pequenez, conhecem o rosto de Deus. Humanamente, somos todos inclinados a buscar a grandeza, mas é um dom saber encontrá-la verdadeiramente, saber encontrar a grandeza na pequenez que Deus tanto ama. Porque o Deus se encontra assim, na humildade, no silêncio, na adoração, nos pequenos e nos pobres. Irmãos e irmãs, todos somos chamados, primeiro dom, chamado. Chamados por Jesus, todos podemos discernir, segundo o dom do discernimento, a sua presença. Todos podemos experimentar as suas surpresas. Pedir o dom da surpresa. Hoje, seria belo recordar esses dons, o chamado, discernimento, a surpresa. Esses dons que já recebemos. Recordar quando percebemos na vida um chamado de Deus, ou quando, depois de tanto esforço, conseguimos discernir sua voz, ou ainda há uma surpresa inesquecível que Ele nos fez, deixando-nos maravilhados. Que Nossa Senhora nos ajude a recordar e guardar os dons recebidos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Il Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratia Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, dirijo de coração as minhas felicitações às comunidades das igrejas orientais, quer católicas ou ortodoxas, que amanhã celebram o Natal do Senhor. De modo particular, faço chegar esses votos à população do martirizado povo da Ucrânia. O nascimento do Salvador infunda conforto, infunda esperança, inspire passos concretos que possam finalmente levar ao fim dos combates e à paz. Rezemos tanto pela Ucrânia e pela paz. Na festa da Epifania, celebra-se o Dia Mundial das Missões, a infância missionária. Saúdo as crianças, ragazzi e ragazze que em várias partes do mundo difundem a alegria de serem amigos de Jesus e se empenham com a oração e os sacrifícios oferecidos para apoiar os missionários do Evangelho. Saúdo todos vocês, fiéis de Roma e peregrinos de vários países. Em particular, saúdo os participantes do cortejo histórico do desfile Viva a Befana, que esse ano foi realizado pela cidade de Foligno, sob o tema da paz, da solidariedade e da fraternidade entre os povos. Agradeço ao prefeito, o bispo de Foligno, com outras autoridades e associações escolásticas, bandas musicais e todos aqueles que dão vida a esse desfile. E também dirijo meu pensamento ao desfile dos Reis Magos, que se realiza em tantas cidades e povoados da Polônia. Saúdo os crismanos de Romano da Lombardia, l'Associazione di Solidarietà tra Famiglie di Podenzano, Diocesi di Piacenza, e gli amici volontari della Fraterna Domus. E saluto i ragazzi dell'Immacolata. E saúdo os jovens da Imaculada. Auguro a tutti una buona festa. Desejo a todos uma boa festa. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Uma Praça São Pedro, então repleta de fiéis e peregrinos, para o Ângelus nessa solenidade da Epifania. O Papa Francisco, então,
que nos recordou tão chamado, o discernimento e a surpresa, dizendo, em primeiro lugar, como é importante saber distinguir a meta da vida das tentações do caminho, saber renunciar àquilo que seduz, mas leva por um mau caminho, para entender, assim escolher os caminhos de Deus. Assim, sua exortação a pedirmos esse grande dom, nunca se cansar de pedi-lo na oração. Portanto, a graça do dom do discernimento. Depois também, saber encontrar a grandeza na pequenez que Deus tanto ama. Porque o Senhor se encontra assim, na humildade, no silêncio, na adoração, nos pequenos e nos pobres. Todos somos chamados por Jesus, todos podemos discernir a sua presença e todos podemos experimentar as suas surpresas. Assim nós encerramos a nossa transmissão nesta sexta-feira, solenidade da Epifania do Senhor, agradecendo a todos vocês que estiveram sintonizados conosco. A todos, um bom dia, uma boa sexta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.